Olá, mais uma vez, bem-vindos ao canal Nação Astral. E é com imenso prazer que eu, Andréia Pinheiro, venho fazer mais esse conteúdo e trago para vocês, para compartilhar com vocês. A proposta do vídeo é falar sobre 4 passos que nós podemos encontrar no mapa astral que mostram a relação que nós temos com a nossa mãe. E é muito interessante que esses 4 passos serão vistos por posicionamentos no mapa, a presença de signos ou até mesmo de planetas. Um exemplo, nós temos 12 setores no mapa. Esses setores são chamados de casa astrológica. Então, são 12 casas. Cada uma delas normalmente será regida por um signo, um diferente do outro, com raras exceções. Então, um dos 4 passos é reconhecermos no nosso mapa, ao você pegar o desenho do seu mapa, você encontrar em que casa o signo de Câncer vai aparecer. Por que o signo de Câncer? Câncer, na astrologia, representa o mito de Deméter, a mãe, a deusa da agricultura, que cuidava da terra, que nutria todos os seres humanos e que foi capaz de chegar às últimas consequências, até de parar de nutrir os seres humanos quando alguém mexeu com sua filha predileta, que no caso era Perséfone. Isso parafraseando o mito, né? A possibilidade que nós temos, a capacidade que nós temos de, enquanto mãe, com a energia da mãe, de chegar, de cuidar, de nutrir, de acolher, e de chegar a um extremo em nome da proteção, do cuidado dos nossos filhos. Então o Câncer, ele tem essa representação muito forte sobre o materno, o feminino. Então, aonde estiver, na casa em que estiver, ou os planetas que estiverem em Câncer, eles vão apontar muito sobre como é a nossa mãe, além de como é o seu jeito de lidar, o nosso jeito de lidar com os sentimentos, com as emoções, com o feminino, com a ideia da maternidade também. Esse foi o primeiro passo. O segundo passo, ele está relacionado à presença da Lua. A Lua é o regente de Câncer, é o planeta que rege, né? Na astrologia é considerado o planeta. Não estou falando de astronomia, que seria satélite. Mas enfim, na astrologia, a Lua é o planeta regente do signo de Câncer. E como tal, é o planeta que representa a força Yin, a força feminina, a força receptora, a que gera, que produz, que cuida, que nutre. Não é à toa que tudo que diz respeito à Lua influencia fortemente as características da mulher, desde os ciclos menstruais, a questão de gerar, de dar à luz, né? Desde a antiguidade, que a mudança de Lua está relacionada ao nascimento das crianças. E os ciclos, né? O ciclo menstrual, tudo as oscilações que nós temos, as águas do nosso corpo, até com relação à terra, o humor de muitos animais, principalmente as fêmeas, é modificado, como das mulheres também. Várias vezes eu já me percebi uma alegria diferenciada, uma motivação, sem saber o motivo. Quando eu olhei, a gente estava numa fase de lua crescente com a cheia, por exemplo. E eu senti aquele crescimento da energia mesmo. E é muito interessante. A própria mudança das marés, né? As águas, a influência que a Lua tem sobre elas é inegável. Então, a Lua, de acordo com o posicionamento no seu mapa, você vai saber, por exemplo, se a Lua estiver num signo de fogo, vai indicar o quê? Que o seu tipo de Lua, né, no seu mapa,
vai ser uma lua muito mais proativa, muito mais energética, de movimento, também mais explosiva, mais impulsiva, de sentir as coisas à flor da pele e externalizar com uma atitude, muitas vezes, muito mais até do que com um beijo talvez, mas por atitude, as ações. Tem muito a ver com essa lua num signo de fogo. Signos de fogo são Áries, Leão e Sagitário. Já se eu tiver uma lua num signo de água, a expressão vai ser totalmente diferente. Se a sua lua no mapa está em Câncer, Peixes ou Escorpião, por exemplo, ela vai estar muito mais relacionada a questões da sua emoção, a questões da intuição, a forma como você capta, você expressa, você tem uma intuição mais marcante, tende a ser também mais dado a verbalizar o que sente, e a questão do abraço, do toque, do carinho, e isso vai ter influência sobre você e também o seu tipo da sua mãe. Normalmente é assim, tem muito mais a ver com a mãe que nós temos. Se não for pelo carinho, mas vai ser atitudes carinhosas em que a mãe demonstra o cuidado conosco. Né? Por exemplo, no meu mapa, por exemplo, a minha lua está no signo de água e não é o signo da minha mãe, mas está em Câncer. A atitude de prover, proteger, cuidar da família na minha mãe é excepcional. Os que a conhecem sabem do que eu estou falando. É uma altamente provedora a vida inteira e de uma dedicação. Muitas vezes, se deixar ela nega cuidar de si para cuidar dos outros. Em diversos momentos eu já presenciei isso. Ainda que ela tenha um signo de fogo, então não é muito de falar coisas carinhosas, é de muita atitude, mas no que diz respeito à maternidade, essa é a postura que ela tem. E a lua é sobre mim, então eu reflito isso também, enquanto lua em Câncer. Eu tenho essas características, mas também condiz com o jeito dela. São características que conversam bastante. Por isso é importante. E no nosso mapa, nós reconhecermos isso. E em relação também, o terceiro passo é observar o signo, em que setor está, né? Por exemplo, a sua casa 4. Qual é o signo dessa casa 4? Porque a casa 4 é justamente no mapa, dos setores que nós temos no mapa, que são 12, a quarta casa é a que fala da família. Então, além de características próprias da infância, da casa em que nós vivíamos, que crescemos, né, que adquirimos as nossas experiências da infância, ela vai mostrar como era o meio e o cuidado que a gente recebeu, que eu recebi, que você recebeu. Então, por exemplo, a pessoa que tem uma casa 4 em Capricórnio, ela vai ter normalmente uma casa, a energia da casa, do lar e da proteção, que inclui a da mãe, ou de quem exerceu a figura da mãe também, porque às vezes a pessoa não tem a mãe biológica, mas ela foi criada por alguém. Aquele ambiente, aquela energia da mãe aparece na casa 4 como, demonstrando um tipo de infância. Se for em Capricórnio, por exemplo, normalmente tinha pessoas mais velhas em casa, no seu convívio, cuidando de você, te olhando, passando os valores mais tradicionais de uma pessoa de mais idade, ou você, muito tempo que você passou com aquela pessoa com mais idade, uma coisa mais severa, com regras mais bem definidas, e também muitas vezes com poucas expressões de muito beijo, abraço, aquele carinho corporal, né? Mas muito mais essa coisa dos valores, da coisa da força do trabalho. Então, e para quem realmente foi criado pela mãe, ou essa pessoa que tem essa energia da mãe na sua criação, ela vai passar esses valores de Capricórnio para você. Então, diz muito sobre ela, sobre essa pessoa, né? No meu caso, eu tenho um leão na casa 4. Então, justamente, e eu fui criada pela minha mãe, e ela é uma leonina. Então, e diz o quê? Eu passo, a casa para mim, ela tem esse brilho, ela tem esse lugar de alegria, de generosidade, de aconchego. Eu quero que a casa esteja bonita,
gostar de coisas bonitas, de ter uma casa bonita ou bem arrumada, ou esse desejo de ser um lugar que você chega ali, que você vai ficar feliz, que você vai estar alegre, de abundância. Tudo isso passa por essa energia de Leão. E também pode ser um lugar onde todo mundo um vai querer mandar mais do que o outro. Tem esse perfil, né, de comando. É uma coisa que a gente tem que ter um certo equilíbrio. E por fim, o quarto passo. O quarto passo é observar quais são os aspectos que se formam no meu mapa com relação à minha lua. A lua, ela forma um aspecto leve, fluxo positivo com outro planeta. Qual planeta? Vamos supor que a lua tem um aspecto positivo com o planeta Marte, que a gente chamaria o quê? Um trígono, que é um aspecto positivo na astrologia. Beleza, se é positivo, quer dizer que há uma fluidez em relação ao sentimento e às ações. Então, muito disso vai condizer com sua lua, sua emoção, seu jeito de ser, e vai condizer também com a relação da sua mãe com as ações, os objetivos, as suas metas. As minhas metas de trabalho, de liderança, de conquistar as coisas, estão muito de acordo com as minhas emoções, e estão muito de acordo com a representação da figura da minha mãe. Então ela me apoia na minha profissão, ela não está contra as coisas que eu escolhi, e se eu escolhi coisas diferentes, ela sabe balancear em respeito à nossa relação emocional, à nossa relação afetiva, sem atrapalhar. Se fosse ao contrário, se fosse uma oposição dessas duas forças, então provavelmente haveria essa tendência de haver um conflito das suas escolhas, do seu poder de ação, das suas atitudes, da sua liderança, nas escolhas que você vai fazer, muitas vezes profissionais, entre outras coisas também, com a figura materna. Então provavelmente haveria uma discordância que traria divergências entre vocês, conflitos, etc. Então, para encerrar, recapitulando, seria observar a nossa casa 4 no mapa, reconhecer qual é a sua lua, né, onde ela está localizada, o signo de Câncer no seu mapa, também vai falar muito sobre isso, e a questão dos aspectos. Que aspectos a lua faz com outros planetas no seu mapa. Tudo isso revela bastante sobre as nossas relações. Por isso, se você ainda não tem oportunidade de conhecer seu mapa, consiga, né? Faça o seu mapa ou procure num aplicativo ou num site que vai fornecer e tenha informações. Procure entender mais sobre esse mapa e muitas questões você vai perceber assim, que muitas coisas vão trazer clareza para essa energia que existe, que é tão importante na nossa vida, que é a energia, a relação que nós criamos com a nossa mãe. E a partir daí, você vai poder avaliar de que forma você lida com isso, se está sendo com fluidez, e se não for, buscar sempre uma maneira de harmonizar essas energias para que essa relação nós possamos tirar o melhor proveito dela em todos os aspectos. Fica um grande abraço a todos vocês, agradeço mais uma vez aos que estão aqui comigo assistindo, acompanhando o vídeo, e se você curtiu, se você se identificou com essas informações, se elas são valiosas para você, eu peço que vocês curtam o vídeo, comentem, deem sugestões para outros vídeos e que compartilhem com pessoas que vocês sabem que gostam de astrologia ou que têm essas dúvidas ou que não têm uma relação muito harmônica e gostaria de entender mais essa relação com sua mãe, né, com a mãe, e que possam partilhar e divulgar, quer seja você a mãe, quer seja você a filha, né, nesse aspecto que nós temos nessa via de mão dupla, ok? Um grande abraço a todos vocês, fica esse desejo de ótimos dias daqui para frente para todos vocês e até o próximo vídeo. Um grande abraço.